Olá, bom dia. Mais um domingo abençoado que estamos aqui juntos para o nosso tempo de escola dominical. E como é a melhor maneira de começar, a gente vai começar orando. E quem vai estar orando com a gente hoje é o Estevão. Já Estevão, muito obrigada. Um beijo para você. Deus continue te abençoando. Sei que tem uma galera que gosta dos jogos online, gosta de videogame. Agora imagina você estar naquela final, aquela fase ali que você demorou para conseguir chegar e você está na reta final ali. Só que acontece alguma coisa, você se distrai, vira para o lado, não sei, você se distrai e acaba perdendo. Naquela etapa decisiva. Mas aí, qual é a surpresa? Imagina num momento desse, nada melhor do que você descobrir que ainda tinha uma vida extra. E você pode recomeçar e terminar aquela etapa. Seria muito bom, né? Na nossa vida, na vida real, a gente não tem vida extra igual no videogame. E a gente também não tem um botão reset lá para apertar e começar tudo de novo e apagar tudo e começar. Mas em Cristo, a gente tem uma possibilidade de recomeçar sim, né? Graças a Deus. A gente tem a chance de corrigir os nossos erros, a gente tem a possibilidade de se arrepender, a gente tem a possibilidade de começar de novo, né? De uma maneira melhor, de uma maneira diferente. E é verdade que quando a gente tem uma segunda chance para recomeçar, aquele erro, a consequência daquele erro não some completamente. Mas a gente pode reescrever uma nova história, escrever de uma maneira melhor. E a gente vai ver hoje um rapaz, um jovem, que passou por uma situação dessa. Ele, por um momento, deixou escapar uma oportunidade e a gente vai acompanhar então a história dele para saber como foi. Será que ele teve uma segunda chance? Será que ele conseguiu aproveitar essa chance que ele teve? Então vamos lá, pega sua Bíblia. A gente vai começar lendo em Atos, capítulo 12, versículo 12. Fica com a sua Bíblia aí, porque a gente vai ler alguns versículos da Bíblia. Atos 12, 12. Diz assim: Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Vamos situar então. Esse episódio aqui, Pedro tinha sido preso, aí vem um anjo e tira ele da prisão, e ele, quando ele chega na rua e ele percebe o que tinha acontecido, ele pensa, e agora, o que eu faço? Para onde eu vou? Então ele logo pensa e lembra que na casa de Maria, que era mãe de João Marcos, tinha uma reunião de oração, tinha um grupo que estava se reunindo ali para orar, justamente até por ele também que estava preso. Então, Pedro vai para lá. Então, o nosso rapaz, né, o nosso jovem que eu falei, é João Marcos. Ele é talvez um dos primeiros filhos de crente que a gente tem notícia. A mãe dele, como disse, era Maria, e ela foi uma das primeiras cristãs, uma das primeiras mulheres, pessoas ali que se converteram, que entenderam a mensagem de Cristo e passaram a segui-lo. Na casa de João tinha uma igreja, né? Os discípulos de Jesus, os primeiros cristãos, se reuniam ali na casa de João Marcos para orar, para falar das coisas de Deus, para conversar. Então, João Marcos, ele cresceu ali vivenciando isso. A gente tem... depois você corta a parte, tá? A gente tem histórias que dizem que provavelmente João Marcos ele estava lá quando Jesus estava sendo preso.
Então, João Marcos, ele vivenciou esse período da vida de Jesus, ele vivenciou esse período do início da igreja, e tinha uma igreja na casa dele. Então, ele tinha um lar abençoado, ele convivia ali com os discípulos, ele tinha essa oportunidade. Ele ouvia tanto das notícias, dos milagres, das conversões, e ele ouvia também das perseguições, das prisões, e ele estava ali naquele meio. Então, depois de um tempo, aconteceu, continua com a sua Bíblia aí, vamos ler em Atos, capítulo 13, versículo 4. Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Seleucia, e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas. E eles tinham João Marcos para ajudá-los no trabalho missionário. Então, Barnabé e Paulo, lembra de Paulo, né? Fizemos uma entrevista com ele semana passada. Ele começou aqui, ele estava iniciando a primeira viagem missionária dele. E foi com Barnabé. Eles chamaram João Marcos para ir junto com eles. E João Marcos foi. Olha só que bacana, né? Que privilégio João Marcos ter essa possibilidade de sair nessa viagem com dois grandes homens, dois grandes cristãos. Então, ele poderia ter experiências incríveis ali. Então, João Marcos foi com eles. Passou-se um tempo da viagem, agora no versículo 13, diz assim: Paulo e os seus companheiros navegaram da cidade de Pafos até Perge, uma cidade da província da Panfilha. Porém, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Então, chegou um ponto da viagem que João Marcos desistiu. Ele falou assim, não quero mais, não dá mais, eu desisto, eu vou voltar para Jerusalém. A Bíblia não conta explicitamente quais são os motivos, o que levou João Marcos a abandonar, a deixar Paulo e Barnabé na mão, né? Vamos dizer assim. Ele disse nos versículos anteriores que João Marcos estava ali para ajudá-los. E, de repente, João Marcos desiste e vai embora. Não sei, saudade de casa. Ele não se sentia muito preparado ainda. Ou ele viu tantos perigos, e que a gente viu que Paulo contou semana passada, e a gente vai ver aqui que realmente Paulo foi apedrejado, alguns perigos aconteceram aqui nessa viagem. De repente, João Marcos começou a pensar nisso tudo e falou assim, não, acho que não dá para mim, eu vou desistir, eu vou voltar. A gente não sabe o que aconteceu exatamente, mas Marcos voltou. E Paulo e Barnabé continuaram a viagem e foram perseguidos, né? Aconteceram muitas coisas ruins, mas aconteceram muitas coisas boas, né? Eles passaram por vários lugares, igrejas foram fundadas, pessoas se converteram. Então, Paulo e Barnabé voltam para Jerusalém e contam das coisas que tinham acontecido. E a igreja, depois, resolve mandá-los novamente para uma outra viagem. Então, a gente vai acompanhar em Atos, capítulo 15, versículo 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Barnabé queria levar João Marcos, porém Paulo não queria, pois Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária, mas os havia deixado na província da Panfilha. Por isso eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Paulo levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre, enquanto Marcos escolheu Silas e seguiu viagem, depois que os irmãos os entregaram aos cuidados do Senhor. Então, teve uma segunda viagem missionária. Então, aqui, Marcos, vamos dizer que ele teria uma segunda chance para resolver o que aconteceu de errado na primeira viagem. Então, Barnabé fala assim, vamos levar João Marcos, vamos tentar de novo. De repente, Barnabé enxergava um potencial ali em João.
Mas Paulo falou assim, não estou com essa convicção toda não, e de repente é melhor deixar ele aí, melhor não levar, não vamos levar não. E eles ficaram nisso, de um para cá, um para lá, e acabou que o resultado foi que Silas partiu com Paulo e Barnabé seguiu com João Marcos para outro lugar. E assim foi. Então, Barnabé ali, que também é chamado de filho da consolação, do encorajamento, ele fez isso. Ele ficou com Marcos, ele deu uma segunda chance, ele preparou Marcos mais um tempo, ele discipulou Marcos por mais um tempo. E a gente vê que isso deu resultado. Marcos soube aproveitar essa segunda chance que foi dada a ele. A gente não vê na Bíblia mais falar algo negativo sobre Marcos. Mas a gente vai ver como ele cresceu, como ele amadureceu e como ele aprendeu a ser responsável, como ele aprendeu com aquela primeira situação e ele aproveitou essa segunda chance e a gente vai acompanhar então a história de João Marcos para ver o que mais aconteceu com ele. Então, nesse ponto que Paulo não quer que Marcos vá junto, essa situação ela poderia ter causado um climão, né? Vamos dizer assim. Poderia ter causado um distanciamento entre os dois. Marcos podia pensar assim, mas Paulo me rejeitou, mas Paulo não quis saber de mim. E, por outro lado, Paulo podia falar assim, nossa, mas esse Marcos também, né? Que coisa, deixou a gente na mão, ele desistiu da viagem, a gente contava com ele e ele não foi até o final. Mas, felizmente, não foi isso que aconteceu. Vamos continuar? A gente vai ler agora em Colossenses, capítulo 4, versículo 10 e 11, que diz assim, aqui, Colossenses foi uma carta que Paulo escreveu, né? Lembra aí. Colossenses, capítulo 4, versículo 10. Aristarco, que está na cadeia comigo, lhes manda saudações. E também Marcos, o primo de Barnabé. Vocês já têm orientação a respeito de Marcos, para recebê-lo bem se ele passar por aí. Josué, chamado Justo, também manda saudações. Esses três são os únicos judeus convertidos que trabalham comigo para o reino de Deus. E eles têm me ajudado muito. Então, nessa carta que Paulo escreveu, prestou atenção ali, como ele cita agora Marcos? Marcos estava com ele lá em Roma. Lembra que a gente falou que Paulo estava preso, então ele escreveu essa carta da prisão e Marcos estava lá com ele. E ele disse que Marcos foi um dos únicos que estava ali cooperando, que estava ali colaborando, que estava junto com ele. E Paulo diz assim, e eles têm me ajudado muito. Olha só como essa mudança vai acontecendo, como Paulo fala agora de Marcos. Outro texto está lá em Filemão, capítulo 4. Capítulo não, né? Porque Filemão não tem capítulo, só tem um. Filemão, versículo 24. E diz assim, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros de trabalho, também lhe enviam saudações. Então, aqui quando Paulo escreveu para Filemão, ele também coloca Marcos na lista daqueles colaboradores, daqueles que estavam ali ajudando. O outro texto que a gente vê está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Acompanha aí, mexe aí nessa Bíblia. Diz assim, somente Lucas está comigo. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode me ajudar muito no trabalho. Então, essa carta, a segunda carta que Paulo escreve para Timóteo, é provavelmente uma das últimas que ele escreveu. Paulo já estava aqui quase no fim da vida, já estava perto ali de morrer, muito perto da morte, e ele escreve essa carta para Timóteo, faz algumas recomendações, e fala assim, quando você vier, traz Marcos com você.
porque ele me é muito útil. Ele pode me ajudar muito. Então, olha só que lindo isso, né? Essa restauração da comunhão, da unidade, da amizade entre Paulo e Marcos. Marcos, que num momento foi aquele que abandonou Paulo na primeira viagem, agora ele é um fiel colaborador. Agora ele permanece junto com Paulo, mesmo nos momentos difíceis. Seja por algum momento difícil, algum problema que aconteceu lá na primeira viagem, e Marcos pode ter voltado, desistido por causa disso, de um perigo. Agora Marcos está aqui junto com Paulo, mesmo Paulo estando preso, mesmo Paulo passando por dificuldades ou sendo perseguido, agora Marcos está ali, ó, firme e forte. E Paulo, né, no fim da vida, ele fala que ele quer encontrar Marcos. Então, olha só que lindo isso, né? E que mudança na história de Marcos, na história dos dois. Marcos, ele valorizou e muito a segunda chance que ele recebeu. Então, com essa história de Marcos, a gente pode pensar o seguinte, porque às vezes a gente vai falhar, ou já falhou, né? Já decepcionou alguém. Nem sempre a gente age da maneira correta. Mas Marcos vem lembrar para a gente que existem algumas possibilidades da gente superar essas falhas, da gente melhorar, da gente recomeçar e da gente fazer melhor. Esse servo que era, vamos dizer, inútil, foi inútil lá no começo, agora Paulo fala assim, ó, ele me é muito útil. E a história de Marcos ainda não acabou, não para por aí. Esse que foi útil para o apóstolo Paulo também se tornou muito útil para a gente. Sabe por quê? Quando a gente aprende lá, ó, quais são os evangelhos, né? E a gente fala, Mateus, Marcos, olha só. Esse Marcos aqui, ó, que escreveu o evangelho, que contou sobre a vida de Jesus, é o mesmo João Marcos que lá atrás tinha desistido. Olha só, como a história dele foi mudando, como ele foi aprendendo. Dá para imaginar? Quem podia imaginar que aquele rapaz que desistiu, que deixou Barnabé e Paulo na mão, que foi embora, ia ser esse mesmo homem que depois de um tempo ia ser útil, ia ser um colaborador, e ia contar para a gente sobre a história de Cristo. Dizem, historiadores, né, contam para a gente que Marcos, o evangelho que Marcos escreveu, pode ter sido o primeiro, que Mateus e Lucas se basearam até um pouco no que Marcos tinha escrito. Olha só que bacana, né? Então, tem muita coisa que a gente pode aprender com essa história de Marcos. Uma é que desafios existem para serem superados. Você, de repente, já começou alguma coisa e desistiu e parou no meio? De repente, foi uma aula de natação. Começou todo empolgado, desistiu. Foi para o judô, e foi para o inglês, e fez isso, e fez aula de violão. E vai e faz uma coisa e faz outra. Às vezes não é mesmo uma coisa que combina com a gente. Mas, às vezes, a gente desiste porque acontece alguma coisa, ou a gente começa a pensar que aquilo está ficando difícil e a gente já desiste. Mas nem sempre, né, desistir é a melhor opção. Desistir não é a melhor opção. A gente pode realmente não se identificar com uma coisa ou outra, mas não desistir dos nossos projetos, ainda mais dos projetos e dos planos de Deus para a vida da gente. Tem gente que não gosta muito de desafio, né, mas eles existem, e eles existem para serem superados. Os desafios nos ajudam a crescer, os desafios nos ajudam a fortalecer a nossa fé. E diante de um desafio, a gente tem que perseverar. A gente tem que vencer aquele obstáculo e tem que amadurecer. Desde alguns desafios que podem parecer mais simples ou não, como alguma tarefa da escola, como algum outro desafio maior que pode acontecer na sua vida. E você precisa pensar assim, ó, desafio existe e vão existir sempre, mas eles existem para que a gente possa superar cada um.
Outro ponto é que a gente precisa recomeçar sempre que for preciso. Recomeçar não é fácil, né? A gente voltar e pensar, mas é possível e é preciso. Um ponto para a gente recomeçar é a gente assumir o erro. Às vezes o maior erro é assumir que a gente não tem erro, né? É assumir o erro. A gente dificilmente alguém admite com facilidade que está errado. Normalmente a gente quer dar uma desculpa, a gente às vezes quer colocar a culpa no outro, mas é difícil a gente assumir o erro e falar assim, ó, não, realmente eu errei. Normalmente a primeira reação é se colocar na defensiva. Pensa lá como Adão e Eva. Deus pergunta, né, o que aconteceu? Aí Adão jogou para Eva, Eva joga para a serpente. Então, a gente tem essa característica de, às vezes, não assumir os erros, mas esse é um ponto importante. Assuma os erros. E aí, a gente assume o erro e tem que aprender com ele, para não ficar errando toda a vida a mesma coisa, né? A gente aprende o erro, assume o erro, pensa assim, o que aconteceu? Por que eu errei? Por que eu deixei de fazer isso? Ou por que eu fiz aquilo de errado? E a gente tem que aprender por que isso aconteceu para não fazer novamente. Esses desafios também nos ajudam a depender de Deus e a depender de outros, porque às vezes a gente quer fazer tudo sozinho. E a gente tem que lembrar que a gente tem um Deus, que é nosso Pai, que é nosso amigo, que nos ajuda, e que a gente tem outras pessoas com quem a gente pode contar. A gente precisa de bons conselhos, a gente tem que lembrar que a gente não está sozinho. Marcos, ele precisou de Barnabé, precisou de Paulo. Paulo foi mais duro, de repente, e Barnabé foi aquele que, né, deu uma ajustada ali, deu uma conversada com mais calma, de repente. Mas Marcos precisou dos dois. Ele precisou tanto daquela palavra dura de Paulo e tanto daquele cuidado, daquela proteção ali que Barnabé teve com ele. A gente precisa dessas duas situações. A gente não pode, né, às vezes, ter alguém que só é duro, né, ou alguém que só fica ali, né, de mãozinha na cabeça. A gente precisa ter o equilíbrio. Às vezes tem lá na nossa casa, o pai e a mãe. Às vezes um é mais duro e um fala, né, aponta os nossos erros com mais ênfase, chama mais atenção. E tem aquele que aponta os nossos erros também, mas de uma maneira mais tranquila, mais delicada, mais calma, né? Porque Barnabé não passou a mão na cabeça falando que Marcos não tinha errado ou que ele não tinha falhado. Mas Barnabé ali foi de um jeito mais calmo, que era o jeito dele. E, de repente, na nossa casa, né, na nossa casa, como que é? Quem é assim, né? Sua mãe ou seu pai? Quem é o que está mais assim, né, com palavras mais incisivas? E quem é aquele que está com mais cuidado ali, com mais carinho, delicadeza na correção? Mas a gente precisa dessas duas coisas. Marcos cresceu porque ele teve essas duas situações. Ele teve tanto Paulo, que chamou a atenção, que repreendeu, e ele teve Barnabé, que mostrou o erro, mas também de uma maneira mais tranquila. Mas Marcos também, ele teve uma ajuda de um outro discípulo muito importante, que foi Pedro. Lá na primeira epístola de Pedro, Pedro finaliza também falando de Marcos como um filho. Lembra que Pedro, o primeiro texto que a gente leu é que Pedro foi para a casa de João Marcos. Então, Pedro, ele conhecia João Marcos desde quando João Marcos era garoto. E depois desse incidente com Paulo, quem sabe Pedro passou novamente um tempo com Pedro, né? E Pedro também pôde falar, olha só, quem melhor do que Pedro também para falar sobre erros, sobre cair, sobre se levantar, sobre voltar, né, se arrepender. Então, Marcos ali teve pessoas que o ajudaram na caminhada do discipulado, teve pessoas que o ajudaram na sua caminhada de fé. Então, a gente também precisa disso, a gente precisa de pessoas, a gente não pode achar que a gente sabe tudo, ou que a gente não sabe nada, ou que a gente não precisa de ninguém. A gente precisa de outras pessoas para nos apoiarem, para nos ajudar. E a gente precisa pensar assim, que às vezes a gente precisa ter
ter um Barnabé e ter um Paulo, um Pedro, que vão estar aconselhando a gente, e a gente, às vezes, vai precisar ser essa pessoa na vida de alguém. Vai ser aquele que precisa, fulano, você precisa corrigir nisso, isso não foi legal, você precisa melhorar. Ou aquele que vai falar de uma maneira mais tranquila, mas vai estar ali do lado da pessoa também, mostrando o erro, mas com cuidado, né, com delicadeza também. A gente precisa dessas situações. Outra coisa muito importante nessa história de João Marcos é sobre o perdão. A gente aqui é desafiado a perdoar. A gente teve as duas situações de Paulo e Marcos. E a gente falou, imagina que se os dois tivessem ficado de bico, né, de birrão com o outro. Ah, não, Marcos, mas você fez isso. Ah, não, Paulo, mas você fez aquilo. Não ia dar certo. Mas os dois ali precisaram pensar, precisaram agir com empatia. Sabe sobre essa palavra? Essa questão de você se colocar no lugar do outro, de você perceber as necessidades do outro, pensar como o outro podia pensar. Então, a gente precisa disso. Marcos refletiu realmente, Paulo estava certo naquele momento. E Paulo também, de repente, pensou realmente, Marcos vacilou ali, né? Fez isso, mas olha só como o Marcos está agora, eu posso realmente confiar. Então, essa frustração não aconteceu. Eles resolveram a situação deles. Então, se a gente magoar alguém, ou se a gente se sentir magoado, se a gente falhar com alguém, ou se alguém falhar com a gente deve sempre buscar essa questão de restaurar relacionamentos, de restaurar a amizade. A gente não pode ficar tempo sem falar com um amigo, né? Com a mãe, com o pai, com o irmão. Olha só que feio isso. A gente não pode deixar essas coisas acontecerem. Se teve uma situação que trouxe um clima chato, alguma discussão, alguma separação inicial ali, a gente tem que refletir e buscar restaurar, buscar o perdão. Imagina se Marcos não tivesse tentado de novo. Imagina se Marcos tivesse se acuado e ficado num canto, ficasse ali na sua frustração ou no seu medo, ou se ele não tivesse alguém para apoiá-lo. A gente não teria agora um amigo para Paulo, um companheiro nas dificuldades ali, no momento de prisão, no momento de final da vida do Paulo. Ele não teria isso. E a gente, de repente, também não teria esse evangelho que foi escrito por Marcos. Olha só. Então, se você cair, se acontecer alguma coisa e você falhar, vamos lá, levante-se e lembre o quanto a gente está disposto a dar uma segunda chance para alguém. E o quanto a gente está disposto também a dar a volta por cima, né, a reconhecer as nossas falhas e a melhorar, e a nos firmar em Deus e seguir em frente. Às vezes a gente tem pressões na nossa vida também. Marcos ali vivenciou na sua primeira viagem uma pressão, uma dificuldade e desistiu. E ficou difícil para ele e ele abandonou. Às vezes a gente pode passar por alguma pressão na nossa vida, alguma situação que a gente pensa assim, nossa, isso é muito difícil, eu vou desistir, eu não aguento mais. Pode ser coisa de escola, e a gente vê aquilo ali, ainda mais nessa questão de estudar à distância, e a gente pode pensar que tudo é difícil, que a gente não consegue aprender, que a gente não vai conseguir. Não, vamos lá, siga firme. Às vezes é uma pressão de pensar assim, tem aqueles que já estão terminando o ensino fundamental e precisam pensar no ensino médio, e eu quero ir para qual escola, eu já vou fazer um curso técnico, eu já vou pensar numa questão profissionalizante, não vou, e começa essas questões de pressão, de precisar decidir coisas, e a gente vai crescendo, e a gente vai pensando já, então tá, eu vou fazer esse curso, mas eu quero trabalhar com isso mesmo. E depois eu já vou pensar quem vai ser meu esposo, minha esposa, como que vai ser lá na frente. Aí eu preciso, no meu dia a dia, também vencer as batalhas contra o pecado. Então, às vezes, são questões nas nossas vidas que nos preocupam. Algumas dificuldades, né, que a gente vai guardando e vai juntando. E acontece que muitos
procura uma maneira de fugir disso, de escapar de alguma maneira. Mas a gente vê que não é assim. Se tem dificuldade, se tem problema, a gente precisa encarar, de repente pedir ajuda de alguém e seguir em frente. E sempre recomeçar, porque Deus está conosco. Então, quando tiver uma situação difícil, né, um problema, uma pressão, algo que você pensa assim, nossa, eu vou desistir porque eu não consigo mais. Lembra que você tem um Deus, um Pai que te ama, que te ajuda. A gente tem Jesus, que é nosso intercessor, ele viveu aqui na terra, ele sabe das dificuldades. A gente tem o Espírito Santo, que é o nosso consolador, que está com a gente na caminhada. A gente tem os nossos pais, a gente tem a nossa família, a gente tem a nossa igreja, a gente tem bons amigos, onde a gente pode recorrer, porque sempre terão aquelas pessoas que vão nos ajudar. Certo? Então, se disponha a ter o apoio de alguém, né, que vão te ajudar na caminhada, que vão te levantar, que vão te dar uma segunda chance, e você saiba aproveitar isso. E você também seja aquele que oferece também essa segunda chance para alguém. Certo? Então, recapitule toda essa história de Marcos, sobre essa trajetória da vida de Marcos, e vai guardando na sua mente tudo que você pode aprender com essa história. Certo? Um beijo enorme para você. Aproveite bem a sua semana. Descanse, estude, ajude em casa, leia a Bíblia, ore, se divirta, brinque. Mas, né, lembrando sempre de todos os cuidados necessários. Vamos estar fazendo a nossa parte, nos cuidando. Vamos estar também orando para que tudo isso passe logo, né, para que Deus também intervenha nessa situação, capacitando também os cientistas, os médicos, para desenvolverem técnicas, né, de vacina, de cuidados, e a gente fazendo a nossa parte, certo? Um beijo grande e até o próximo domingo.